Vamos abrir no livro de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas. Ainda estamos no capítulo de número 22 e hoje vamos estudar a partir do verso de número 39. Vamos do verso 39 ao verso 53. Você sabe por que as crianças têm medo do escuro? Segundo estudos psicológicos, as crianças têm medo do escuro porque dos 3 aos 7 anos, a imaginação delas é muito fértil e elas têm dificuldades para separar a realidade da fantasia. Agora, vocês sabem por que os adultos não podem ter medo do escuro, pelo menos no Brasil? Alguém respondeu sabiamente nas redes sociais, dizendo o seguinte: antes eu tinha medo do escuro, mas agora tenho medo mesmo é da conta de luz, que está muito alta. Não sei se esta é a sua situação, se o seu medo do escuro se transformou hoje em medo da conta de luz, se o medo da sua infância, os medos das fantasias, deram lugar ao medo da realidade que você enfrenta. Brincadeiras à parte, queridos, nós todos temos ou sentimos medo da realidade escura da vida. Vez por outra, por mais que não gostemos, as coisas ficam pretas de verdade. Por exemplo, doenças surgem e se apresentam como um túnel sem luz. Problemas aparecem e nos deixam sem dormir na escuridão da noite. Relacionamentos se quebram e invadem o nosso coração, deixando-nos no escuro da depressão. Não é assim que funciona? Às vezes, gostaríamos mesmo de voltar à infância. Gostaríamos de que a escuridão da realidade fosse apenas uma fantasia. Mas a verdade é que a realidade por vezes fica escura e enche o nosso coração de temor. O que você faz quando as trevas parecem reinar sobre a sua vida? O que você faz quando a vida se torna escura? É sobre isto que trata o nosso texto, sobre o lado escuro da vida e sobre como devemos enfrentá-lo. Para começar, eu gostaria de ler o verso de número 43, ou melhor, 53. E depois eu peço que você esteja com a Bíblia aberta, porque nós vamos voltar ao início do texto e então passearemos por todo o texto, lendo os versos e apontando as suas verdades centrais, principais. Verso de número 53, do capítulo 22 de Lucas, o texto nos diz assim: todos os dias eu estive com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Esta é a hora de vocês. E Jesus explica a hora, quando as trevas reinam. Vamos orar, queridos? Senhor, muito obrigado por esta manhã de domingo, dia que chamamos de dia do Senhor. Não porque os outros não sejam dias do Senhor, e não porque tenhamos escolhido este dia, mas segundo a Tua palavra, o Senhor ordenou que separássemos um dia por semana para o culto coletivo, para dedicá-lo à Tua presença em oração, para dedicá-lo também em Tua presença no ouvir da Tua palavra. E é assim que começamos o nosso dia do Senhor, em Tua presença, cantando hinos de louvor ao Teu nome e ouvindo a Tua palavra. Nós pedimos que por graça e misericórdia o Senhor nos assista enquanto estudamos a Tua palavra, que o Senhor assista ao pregador, que tem a tarefa de pregar a Tua palavra, de esclarecer a Tua palavra e de aplicar a Tua palavra. Que o Senhor ajude aos ouvintes,
que igualmente, Senhor, precisam ouvir a Tua palavra e responder prontamente. Dá que o Teu Espírito tenha liberdade entre nós e que Ele seja, como sempre é, bondoso e misericordioso conosco. Abre os olhos do nosso coração, Senhor, a fim de que vejamos as riquezas inigualáveis da Tua palavra e que ao término do culto saiamos mais parecidos contigo, desejando o louvor da Tua glória e a alegria espiritual do nosso coração. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Alguém já disse que nada de bom acontece depois da meia-noite. Embora não retrate toda a realidade da vida, a frase pode ser muito bem usada para descrever a última noite de Jesus na terra. De acordo com o evangelista Lucas, Judas acertou o preço da traição com os religiosos e ficou à espera de uma oportunidade. Ele queria prender Jesus quando este estivesse longe dos olhos da multidão, o que significa dizer que provavelmente a traição e a prisão se darão à noite, longe das luzes da cidade. O evangelista Lucas também nos contou na última semana sobre o desejo de Satanás. Durante a última noite de Jesus com os discípulos, Satanás quer peneirá-los como trigo. E ele vai fazê-lo. Não terá uma vitória definitiva sobre os discípulos. Ainda assim, de maneira temporária, suas trevas vão alcançar os seguidores de Jesus Cristo. Eles podem sentir as trevas de Satanás, e mais do que ninguém, Jesus também as sente. Quando chega ao Monte das Oliveiras pela última vez, Jesus ora para cumprir sua dura missão, sentindo as trevas do seu inimigo. Quando é preso pelos religiosos, traído por Judas e levado ao seu julgamento, ele sente as trevas de Satanás e ele vê os homens em suas trevas pecaminosas. E o que os discípulos devem aprender com Jesus? Não apenas que o Senhor atravessou as trevas para salvá-los, mas também que eles mesmos devem atravessar suas trevas de maneira digna do seu Salvador. É fato. A vida, vez por outra, fica escura. A grande pergunta é como nós vamos atravessar as trevas da vida. O texto nos oferece algumas respostas, queridos, e eu gostaria de compartilhá-las com vocês ao longo da mensagem desta manhã. E as respostas estão listadas no nosso boletim. São 3 as respostas que o texto nos oferece. Em primeiro lugar, para enfrentar as trevas da vida, que vez por outra parecem reinar sobre nós, nós precisamos desesperadamente da presença do Salvador. O texto começa no verso de número 39, nos dizendo que, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. De acordo com o penúltimo verso do capítulo anterior, Jesus passava o dia ensinando no templo, mas toda noite ele deixava a cidade de Jerusalém para descansar no tranquilo jardim das oliveiras. Ele é tranquilo por agora, porque a partir do nosso texto, este jardim tranquilo entrará para a história cristã com outro nome. Ele será chamado de Getsemane, que significa lugar da prensa do azeite. O que é muito apropriado, porque ilustra exatamente o que Jesus enfrentará nesta noite. O verso de número 41
nos diz que quando Jesus chegou ao lugar de costume, ele se afastou dos discípulos a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Ao se afastar dos discípulos para orar sozinho ao Pai, Jesus estava antecipadamente indicando um fato que se dará na cruz. Ele não vai cumprir sua missão com a ajuda dos homens. Ele não vai realizar a grande obra de salvação com a ajuda dos discípulos. A obra da salvação é única e exclusivamente dele. Ele terá de enfrentar a cruz sozinho. Antecipadamente, ele se afasta dos discípulos e começa a sentir o que vem a seguir. Ele está de joelhos e orando ao Pai. E talvez você pense, é normal. Não é normal. A posição normal, habitual da oração na Bíblia é de pé. Os judeus não oram de joelhos, eles oram de pé. Jesus está de joelhos, em oração ao Pai. E precisamos então perguntar, o que é que esmaga o Salvador? O que o empurra? O que o força aos seus joelhos? O que vai levar Jesus às lágrimas e a suar gotas de sangue? O verso de número 44 nos diz que, estando angustiado, Jesus orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Fisicamente ele está debilitado, emocionalmente ele está angustiado. O que o esmaga por dentro, o que o força aos seus joelhos, porque ele está sozinho e em oração ao Pai. O verso 42, que nos apresenta uma pequena e importante oração de Jesus, é revelador. Pai, diz o Senhor, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que temos nesta pequena oração? Nós temos uma batalha entre duas vontades. A vontade do homem perfeito Jesus e a vontade do Deus encarnado Jesus. As duas naturezas de Jesus estão aqui apresentadas. Por um lado, como um homem perfeito, Jesus sente a aproximação da morte e não gosta da ideia. Como um homem perfeito, ele quer preservar a vida que recebeu. Mas como Deus encarnado que é, ele sabe do que está acontecendo. Ele sabe do que vem nos próximos capítulos. E ele também não gosta da ideia. Porém, Jesus não está com medo da cruz. Ele não está pensando apenas na morte do madeiro, porque outras pessoas morreram como ele. O que esmaga o Salvador, o que o leva aos seus joelhos, é o cálice da ira de Deus. Como um homem, ele pergunta ao Pai: teremos outra possibilidade para salvar a humanidade? Como Deus encarnado, ele sabe que não há outro caminho. Ele precisa ser oferecido como um sacrifício. E ele sabe que o cálice da ira de Deus será derramado sobre sua vida. O reformador João Calvino, comentando o presente texto, escreve: o horror de Cristo não foi, primeiramente, porque temia a simples morte, ou seja, deixar este mundo, mas foi porque tinha diante dos seus olhos o terrível tribunal de Deus.
e também o próprio juiz de toda a terra, que se encontrava irado contra todos os nossos pecados. Os nossos pecados se revelaram o maior peso dos seus ombros, e a nossa condenação o esmagava antes mesmo da cruz do Calvário. Ainda assim, Jesus abre e fecha sua pequena oração, submetendo a sua vontade inteiramente à vontade do Pai. Pai, se queres, mas ao final da oração, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. No entanto, não podemos deixar de notar a resposta de Deus Pai à oração do Deus Filho. Jesus ora e Deus Pai responde. Não responde como talvez Jesus esperasse. Não responde livrando-o da cruz. Não responde abrindo outro caminho para o Salvador trilhar, não. Ainda assim ele responde. Verso de número 43 nos diz que apareceu-lhe então um anjo do céu. E o que ele fazia, irmãos? Ele fortalecia Jesus. Como? Eu não sei. Lucas não nos apresenta a resposta. O que eu posso dizer é que a presença do ser angelical era a mensagem dos céus. Era como se os céus estivessem dizendo, era como se Deus Pai estivesse dizendo: Jesus, você terá de beber até a última gota do cálice amargo da ira de Deus. Mas não se engane, você não estará sozinho. Os céus estão torcendo, por assim dizer, pela grande obra do Calvário. O que nós aprendemos, queridos, com esta porção? Qual é a grande lição do nosso texto? O pastor batista do século XIX, Charles Spurgeon, pregando a sua congregação, disse: já que é impossível para qualquer cristão, por mais experiente que seja, compreender plenamente o que Jesus suportou no Monte das Oliveiras, também é impossível para qualquer pregador tentar descrevê-lo diante dos nossos olhos. O próprio Jesus deve nos conceder acesso ao seu Getsemane. Como pregador da palavra, disse Spurgeon, eu posso apenas convidá-los a que entrem no jardim. Se entrarmos no jardim, e se o próprio Jesus nos conceder acesso ao seu Getsemane, o que vamos descobrir, irmãos? O que vamos experimentar? Em uma sentença inicial, ou em uma aplicação inicial, eu posso dizer que se pelo Espírito de Deus, o Senhor Jesus nos conceder o acesso ao seu Getsemane hoje, nós seremos banhados no amor incomparável do Salvador. O pastor Philip Ryken, pastor presbiteriano, comentando o texto, escreve a primeira lição do texto: não é que Jesus sofre conosco, e sim que ele sofre por nós. A grande lição da passagem bíblica não é então que Jesus nos ama e que vai nos livrar de todos os sofrimentos da vida, e sim que Jesus nos ama mais do que podemos imaginar, e portanto, ou por isso, foi até o fim para nos livrar do sofrimento eterno. Quando se sentiu esmagado com o peso dos pecados, quando se mostrou angustiado com o cálice da ira de Deus, quando se viu sozinho, abandonado por seus amigos no Getsemane,
viu as trevas da cruz de maneira antecipada, o Salvador estava sofrendo por amor. Por amar você, meu irmão. Ele escolheu ser amaldiçoado no seu lugar. Por amar você, pecador. Ele resolveu não poupar a si mesmo. Antes ele poupou você. Por amar você, cristão. O Filho bendito de Deus, para torná-lo também filho de Deus, bebeu até a última gota da sua condenação. Ele não precisava estar na posição que estava. Sobre os seus ombros jamais existiu um pecado sequer. No entanto, naquele momento, todos os seus pecados, os meus pecados, o esmagavam e o empurravam para o chão. Antecipadamente, o ser mais glorioso do universo sentia que estaria em escuridão e que os olhos de Deus, ainda que temporariamente, se voltariam para longe dele. Por um breve e escuro momento, o ser mais belo do universo se transformaria num ser grotesco, feio, assim como eu e você somos quando pecamos contra Deus. Ainda assim, ele bebeu até a última gota por amar você. Se o Senhor abrir os olhos espirituais do nosso coração e entrarmos no Getsemane de Jesus, nós vamos ver um Salvador que nos ama mais do que podemos imaginar. E a única posição que o nosso coração desejará é estar ao lado dele de joelhos também, em adoração ao Cristo que nos amou até o fim. O que mais esse texto nos ensina, irmãos? Qual seria outra lição do nosso texto? Para usar as palavras do apóstolo Paulo aos Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Estou pensando agora no nosso sofrimento, nas trevas que enfrentamos ao longo da vida. Eu não tenho todas as respostas. Como você, tenho mais perguntas do que respostas. Ainda assim, irmãos, eu sei de uma verdade bíblica que muito conforta o meu coração em dias de trevas. O meu Deus é bom. Ele é perfeito. E mesmo quando as coisas estão dando errado, eu tenho certeza, Ele jamais erra. Louvado seja o seu nome por isso. Jesus está sofrendo antecipadamente no Getsemane. Em algumas horas será preso, torturado, condenado e por fim crucificado. Ainda assim, Deus está levando o seu bom e perfeito plano a cabo. É assim que Deus conduz a nossa vida, cristão. Através das trevas da dor e do sofrimento, Deus está realizando um bom e perfeito plano para a glória do seu próprio nome. Pastor presbiteriano James Boyce descobriu aos 60 anos que sofria com um câncer incurável no fígado. E quando teve a oportunidade, subiu ao púlpito da igreja que pastoreava e disse o seguinte: muito obrigado por suas orações. Elas foram atendidas da forma e na hora de Deus. Todas as coisas estão sob o controle do nosso Deus e nada, portanto, chega às nossas vidas de maneira acidental. Descansemos então em uma verdade maravilhosa: o Deus que está no controle do universo é bom.
Tudo o que Ele faz é bom, portanto, não quero mudar o que Deus faz, porque eu não seria capaz de fazer melhor. Por isso confio e espero no Deus que é poderoso e bondoso para cuidar da minha vida até o fim. Que descansemos no Senhor, queridos, e que encarnemos esta verdade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas elas. As que dão certo, as que dão errado. As claras e as escuras. As boas e as ruins. As agradáveis e as desagradáveis. Qual seria uma terceira e última lição desta parte do nosso texto? Nunca atravessaremos as trevas da vida sozinhos. Deus não nos livrará de todas as trevas da vida, assim como não livrou o seu unigênito Filho. Mas como esteve presente com Jesus no Getsêmani, Ele se fará presente em todos os momentos escuros da sua vida. Por vezes vamos sofrer. Inúmeras vezes você vai chorar o lado escuro da vida, e eu também. E a promessa bíblica não é que seremos poupados dos sofrimentos da vida, não. A promessa bíblica é que não seremos abandonados. Jesus estará com você. Jesus estará comigo durante todos os dias, até o fim dos séculos. Louvado seja o nome do nosso Salvador por isso. Como enfrentamos as trevas da vida? Segunda resposta que o nosso texto nos oferece. Para enfrentar as trevas da vida, nós precisamos praticar a disciplina da oração. É a nossa parte. É a parte ativa dos cristãos. Como já sabemos, Jesus chegou ao lugar de costume para enfrentar uma noite de densas trevas. O tranquilo jardim das oliveiras subitamente se transformou no pesado Getsêmani. No entanto, Jesus não será o único a sofrer com o Getsêmani. Os discípulos também vão enfrentar dias escuros e noites em claro. E, portanto, precisam se preparar. Como é que eles se preparam? E, por tabela, como é que nós nos preparamos para os dias de trevas da vida? De acordo com Jesus, eles devem orar. O verso de número 40 nos diz que, chegando ao lugar de costume, Jesus disse aos seus discípulos: orem, para que vocês não caiam em tentação. Imediatamente depois, Jesus os deixa a uma pequena distância. E o que ele foi fazer, irmãos? Ele foi orar, nos dando o modelo. Ao término da conversa com o Pai, diz o verso de número 45, quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, Jesus os encontrou dormindo, dominados pela tristeza. Eles estão dormindo porque seus corações foram dominados pela tristeza. Que tristeza! Nos últimos dias, Jesus fala muito sobre a sua morte. E por mais que não gostem da ideia, eles começam a sentir que Jesus está falando sério. Rumores estão pela cidade que os religiosos querem pegá-lo à noite.
Jesus está de maneira resoluta, decidida, caminhando para a cruz, e os discípulos começam a sentir: vamos perder o Mestre. Por isso não conseguem orar. E o que Jesus faz? Jesus repete a mesma exortação do início. Ele os anima, ele não desiste dos discípulos. Ele pergunta no verso de número 46, por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus não vai deixá-los em uma vida de oração sonolenta, irregular, ineficiente. Jesus quer despertá-los, a fim de que eles sigam o seu exemplo, tomem a posição da oração. E por que Jesus se preocupa com a oração dos discípulos? Porque eles devem se preocupar com a oração. Porque as trevas estão se aproximando deles também. Orem para que vocês não caiam em tentação. Eu posso aplicar esta tentação a qualquer situação da vida. Especificamente falando, Jesus está pensando no abandono. Eles serão tentados a abandonar Jesus sozinho. Ao perceberem que Jesus está caminhando para a cruz, eles vão temer o mesmo fim e vão se esquivar, vão fugir da presença do Salvador. E Jesus está dizendo: orem, para que vocês não caiam na tentação de abandonar a missão, o Salvador, de trocar Jerusalém, lugar da perseguição, pela Galileia, lugar da tranquilidade. Estas são, portanto, as trevas que estão para reinar sobre os discípulos, para enfrentá-las agora e para enfrentar outras, maiores e piores, que estão por vir ao longo do ministério. Eles precisam seguir Jesus ao lugar da oração. Não é o que precisamos também nesta manhã, queridos? Quando as trevas parecem reinar sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a nossa família, a única saída que temos, de verdade, é a oração. Quando as portas se fecham por aqui e não temos mais para onde ir, nós devemos voltar os nossos olhos para o alto, porque diz a palavra de Deus: é de lá que virá o nosso socorro. É o que Jesus está fazendo no seu Getsêmani, e é o que ele espera dos seus discípulos. É o que muitos outros homens e mulheres de fé fizeram antes e depois dele. Tome Jó, por exemplo. Ao perder tudo o que fez Jó, ele orou ao Senhor. Lembre-se de Ana, que era desprezada e estava em desespero por não ter um filho. O que ela fez? Ela orou ao Senhor. Você se lembra do rei Ezequias? Quando soube que o rei da Assíria estava cercando a cidade santa com milhares e milhares de soldados, e para amedrontá-lo ainda o enviou uma carta, o que foi que ele fez? Ele não armou o seu exército. Era inútil. Ele foi ao templo do Senhor, abriu a carta do rei da Assíria e orou a Deus por salvação. É o que precisamos fazer também. A pergunta é: como oramos para atravessar os dias de trevas que por vezes querem reinar sobre nós? A partir do texto, e especialmente usando o Salvador como exemplo, eu posso dizer, como Jesus, em primeiro lugar, queridos, nós devemos orar intensamente quando as trevas
surgirem. De acordo com o texto, Jesus está fisicamente fraco, emocionalmente angustiado. Para encontrar algum descanso, bem que ele poderia ter ido dormir com os discípulos. Não é o que ele faz. O que ele escolhe fazer? Ele escolhe orar. E segundo o verso de número 44, ele está angustiado. Mas ele não desiste da oração porque está angustiado. Porque as trevas se tornaram mais densas, pesadas. Segundo o texto, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. É o que precisamos fazer também, queridos. Quando os problemas aumentarem, não diminua a oração. Aumente-a. Quando as trevas se tornarem densas, não pare de orar, ore ainda mais. Conta a história que Martinho Lutero, reformador, quando tinha pouco para fazer no dia, orava 1 hora. Mas quando tinha muito para realizar no dia, orava 2 horas. Somos parecidos com Jesus? Com o servo de Jesus? Não. Por quê? O que é que nos atrapalha na vida da oração, irmãos? A ansiedade nos atrapalha muito na vida da oração. A ansiedade tira o nosso sono, mas não nos permite orar. Ela bagunça a nossa mente e nos faz pensar em 10 soluções mundanas. Como se eu e você tivéssemos mesmo todas as soluções. Como se eu e você fôssemos mesmo capazes de resolver todos os problemas da vida. Por que Lutero ora mais quando tem mais para fazer? Porque ele não deixa a oração para tentar resolver seus problemas simples. Ele confia no Deus Todo-Poderoso que trabalha por sua vida. Que a sua e a minha ansiedade dê lugar à confiança. E que em vez de tentar tudo e todos, tentemos o nosso Deus com as nossas orações. Ele ouvirá o nosso clamor. Sabe o que nos atrapalha também? A viver esta vida de oração intensa? O pragmatismo moderno. Só fazemos o que nos dá resultados, irmãos. Tudo o que fazemos e em qualquer atividade que nos envolvemos, pensamos no que teremos de retorno. A oração não funciona assim. Por vezes, Deus não nos concede respostas imediatas. Em muitas outras vezes, sequer Ele nos oferece as respostas que queremos. Ainda assim, precisamos orar. Porque não vivemos pelo que vemos com os olhos carnais. Nós vivemos pelo que vemos com os olhos da fé. O nosso Deus está trabalhando mesmo quando não percebo a sua mão. Pastor e escritor presbiteriano Eugene Peterson, num dos livros que eu indiquei para a nossa série de Lucas, escreve o seguinte: se somos viciados em resultados, logo perdemos o interesse pela oração. Quando oramos, participamos voluntariamente do que Deus está realizando, sem saber precisamente o que Deus está realizando. Como o está realizando? E quando saberemos o que está realizando, se é que saberemos? A única coisa que sabemos, diz ele, é que ele está realizando algo para o bem do seu povo e para a glória do seu nome. Cristão, eu não preciso ver, eu sei, pela revelação do meu Deus, que Ele está trabalhando
em todo tempo, por mim e por você. Como devemos orar em dias de trevas, irmãos? Como Jesus, nós devemos orar pela vontade de Deus. Jesus está sendo esmagado por densas e pesadas trevas, porque deseja realizar a vontade de Deus. Ela não será agradável, não será fácil. Ele sabe que vai sofrer. Ele sabe que terá de beber até a última gota do cálice de Deus. Ainda assim, ele ora intensamente porque quer cumprir a vontade de Deus. Não é errado dizer a Deus o que deseja o nosso coração. Mas quando fazemos isto, precisamos confiar a nossa vontade, a vontade de Deus. Os discípulos serão tentados a abandonar o Salvador, a trocar a agitação e perseguição de Jerusalém pela tranquilidade do mar da Galileia. Eu e você também somos tentados. Vez por outra, a nossa vontade se choca contra a vontade de Deus. E quando temos de escolher entre a facilidade do nosso coração e a dificuldade da vontade de Deus, por vezes somos como os discípulos. Somos tentados a abandonar o Salvador quando uma doença surge no nosso corpo, porque queremos duvidar do seu cuidado. Somos tentados a abandonar a missão do Salvador quando ela nos custa caro, quando ela nos tira tempo e energia. Somos tentados a abandonar o Salvador quando a vontade do Senhor se torna pesada, escura e difícil. Mas quando as trevas resolverem aparecer, nós precisamos seguir o caminho do Salvador. Com Ele, esmagando a nossa vontade, nós precisamos dizer: Pai, a Tua vontade, não a nossa, ela seja feita para a glória do Teu nome. Outra vez eu cito o pastor James Boyce, que descobriu o câncer incurável no seu fígado. Falando à sua congregação, ele disse: orem por mim, orem por minha família, mas orem especialmente pela glória de Deus. Orem para que eu não caia em tentação. Orem para que eu honre o Salvador até os últimos momentos de vida. E então ele perguntou: onde foi? Ele perguntou onde foi que Deus recebeu mais glória na história da humanidade. Foi na cruz. Não porque Jesus foi poupado do sofrimento, mas porque Jesus foi obediente até o fim. Na última semana, eu vi uma postagem do pastor John Piper falando sobre o Dr. Wayne Grudem. Wayne Grudem é um dos maiores teólogos e escritores da atualidade. E ele postava a foto, era uma repostagem. Wayne Grudem estava ao lado da sua esposa, com um sorriso estampado no rosto, horas depois de descobrir, de ser diagnosticado com Parkinson, mal de Parkinson. E abaixo da foto, ele dizia assim: eu creio e eu sei que Romanos 8:28 está nas Escrituras. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor John Piper escreveu:
apenas o seguinte: eu amo ouvir um homem de Deus dando glórias a Deus. A vontade de Deus para Jesus não é nada fácil. Ainda assim, ele vai à cruz e nós o admiramos por sua obediência. E queremos dar a ele glória e louvor pelo que ele fez. Da mesma forma, nada assusta mais o mundo do que um cristão dando glórias a Deus em tempos de sofrimento. Testemunhar da grande bênção que recebemos, da casa, do carro, da vitória, do concurso, da aprovação, todas as pessoas do mundo, com e sem Cristo, podem fazê-lo. Mas testemunhar do cuidado e do amor de Deus em dias de sofrimento, só os cristãos podem e devem fazê-lo. Um pastor foi visitar o Dr. Martin Lloyd-Jones, o maior pregador do século passado. Com câncer, nos últimos dias da sua vida, o pastor disse: doutor, eu posso orar por você? Ele disse: é claro. Então o pastor se colocou ao lado da sua cama e começou a orar por sua cura. Ó Deus, cura o teu servo, nós precisamos ouvir suas mensagens, ele tem sido uma grande bênção. O Dr. Martin Lloyd-Jones o interrompeu. Disse: por favor, se retire do meu quarto. Como assim? Eu estou aqui para orar por você. E ele respondeu: você está pedindo o que eu não quero mais. Eu passei a vida inteira ansiando por este encontro. E agora que Jesus está às portas para me buscar, você quer atrasá-lo? Você não entendeu as minhas pregações. Isso assusta o mundo. O tio da minha esposa foi visitar um amigo que estava com câncer no Laureano. Rapidamente o câncer carcomeu o seu corpo e o deixou raquítico. E ele, conversando comigo antes, me perguntou o que é que eu devo dizer a ele. Eu não sei o que devo falar. Conversamos rapidamente e ele seguiu ao hospital. E quando chegou, se mostrou inquieto e triste, obviamente, com a situação. Então o irmão que estava na cama com câncer terminal disse: por que você está triste? E o tio de Sabrina disse: eu estou triste por você, meu amigo. Você está fraco, você está doente, eu não gosto de vê-lo nesta situação. E aí o seu amigo, de maneira surpreendente, disse: eu estou triste por você, porque você ainda terá de enfrentar muitas outras trevas na vida. Eu estou às portas da glória celestial. Irmãos, isto assusta o mundo. Deus encarnado de joelhos, sendo esmagado por nossos pecados e dizendo: eu quero cumprir a vontade do meu Deus. Nosso pastor da juventude, Edilson, eu estou contando vários testemunhos, porque eu estou com tempo, viu, gente? Hoje nós não temos escola bíblica, então faz bem. Pedro, você já terminou, né? Já terminou, então não tem aula, né? Certo. O pai de Edilson morreu no ano passado, em idade avançada e com muitas dores no corpo. E certa vez Edilson foi levá-lo ao hospital com muitas dores no corpo e perguntou: pai, você não reclama de Deus? Você não murmura contra Ele? E o pai dele disse: meu filho, por que eu faria isso? Por longos 75 anos, Ele é tão bom comigo. Eu não posso, eu quero morrer dando glórias a Deus. Que assim também aconteça comigo e com você, meus irmãos. Sejamos fiéis e que possamos honrar o nosso Deus. Por fim, para enfrentar as trevas da vida, nós precisamos revelar confiança no domínio do nosso Deus. O que é que temos aqui na última divisão do nosso texto? Como uma peça teatral, nós temos aqui 3 atos de tirar o fôlego.
Embora a parte anterior seja mais conhecida, foi esta que chamou muito a minha atenção. São 3 atos de tirar o fôlego. As trevas estão reinando temporariamente sobre Jesus. E aqui Lucas nos oferece as respostas de Jesus às trevas que reinam sobre a sua vida temporariamente. Qual é o primeiro ato? É o ato da traição de Judas. E ele está registrado nos versos 47 e 48. Por favor, me acompanhe enquanto leio o texto. O texto inspirado diz que enquanto ele ainda falava com seus discípulos, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Notem algo comigo. Quem é que está traindo Jesus, irmãos? Sim, é Judas. Mas quem é Judas? Com a expressão um dos 12, Lucas nos informa que Judas é um amigo próximo, um discípulo íntimo de Jesus. Com a expressão um dos 12, Lucas está nos dizendo que Judas foi escolhido por Jesus, treinado por Jesus. Com a expressão um dos 12, Lucas está nos informando que Judas ouviu os ensinamentos de Jesus e que viu os seus muitos milagres. Com a expressão um dos 12, Lucas está nos dizendo que pelos últimos 3 anos, Judas andou com o Deus encarnado na terra e ainda assim resolveu traí-lo. Como um beijo, o símbolo universal do amor e da intimidade. No momento das trevas, se transformou o símbolo de uma asquerosa traição. E como é que Jesus respondeu à traição de Judas, irmãos? E é isto o que me deixa tonto, boquiaberto perante o Salvador. Em nenhum momento ele o chamou de traidor. Em nenhum momento Jesus o chamou de inimigo. No nosso texto, Jesus o chama pelo nome, Judas. E no texto correlato de Mateus, Jesus o chama de amigo. E na tentativa de salvá-lo da condenação eterna, Jesus levanta uma pergunta de reflexão perturbadora. Judas, como um beijo, você está traindo o Filho do Homem? Você tem certeza de que é isto mesmo que você quer? Judas está traindo o Salvador com um beijo. Jesus está tentando salvar o traidor com uma pergunta. É de tirar o fôlego, irmãos. Segundo ato, está nos versos 49, 50 e 51. E eles falam do inimigo de Jesus, ou de um deles. O texto diz, no verso 49, ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Isso aqui é de tirar o fôlego, irmãos. Como é que eu e você reagimos quando descobrimos que fomos traídos, que alguém nos caluniou? Nós nos iramos, queremos vingança, queremos dar o troco. É assim que os discípulos reagem.
Os homens chegaram para prender o Salvador e o que é que eles fazem? Senhor, atacaremos com espadas. Um deles sequer esperou a resposta de Jesus. Quem? Pedro. Sempre Pedro. De acordo com João, foi Pedro que sacou uma das espadas e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Talvez ainda lutando contra a profecia chocante de Jesus, de que ele o trairia também. Ou talvez ainda querendo mostrar que era o melhor, o maioral dos discípulos, não sei o porquê. De toda forma, ele levantou a espada e cortou a orelha do inimigo de Jesus. E como é que Jesus responde, irmãos? Com o sangue ainda pingando sobre o chão, e com a espada ainda atravessando o céu, Jesus se curva, não para matar o seu inimigo, mas para curar o seu inimigo. O cara que veio prendê-lo, que vai levá-lo à casa dos maiorais de Jerusalém. E a ação dos discípulos foi completamente desnecessária. Porque se Jesus quisesse, ele daria ordem aos céus, e milhares de anjos apareceriam para defendê-lo. A ação deles foi completamente incoerente com o ensino de Jesus, que acabara de falar: o meu reino não avançará com espadas. A ação deles foi completamente tola, porque o plano de Deus precisa se concretizar. Como é que Jesus reage? Lida com o seu inimigo? Ele se curva e o cura. É por isso que, mesmo não cristãos, admiram tanto o nosso Salvador. Ele é completamente diferente. Qual é o último ato do nosso parágrafo? Versos 52 e 53, a prisão propriamente. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Superficialmente, Jesus está dizendo: eu sei porque vocês vieram à noite. Eu sei porque vocês não me prenderam no templo. Porque vocês queriam fazê-lo longe dos olhos da multidão. Mas de maneira profunda, espiritual, Jesus está dizendo: eu também sei que vocês estão sob as trevas de Satanás. E que com ele vocês querem me maltratar, me prender e me matar. Como é que Jesus reage, irmãos? Ele não levanta a espada, ele não se exaspera, ele não foge como um louco. Calmamente ele se entrega. Porque ele sabe, ele conhece coisas que estes homens desconhecem. Ele sabe que temporariamente as trevas reinam, mas que todas elas, em última análise, estão sob o domínio perfeito do seu Pai. Ele sabe que será preso,
Ele sabe que será torturado, ele sabe que será crucificado, ele sabe que ao menos temporariamente Satanás terá sua vitória, ao menos superficialmente os homens maus terão sua vitória, mas ele também sabe que todas estas coisas estão dentro do plano perfeito de Deus. Ao terceiro dia, ele voltará à vida para provar que Deus aceitou o seu sacrifício e para mostrar que ele era mesmo o Salvador da humanidade. Não é de tirar o fôlego, irmãos. Ele chama o seu traidor de amigo. Ele cura o seu inimigo. E ele se entrega calmamente aos que vieram matá-lo. Meu Deus. O que aprendemos com os 3 belos retratos de Cristo? Eu acho que este texto nos ensina sobre a traição. Não necessariamente sobre o ato em si, mas sobre como respondemos aos traidores. Como lidamos com as pessoas que nos traem. Como tratamos as pessoas que nos machucam. Como respondemos às pessoas que se revelam, por alguma razão, nossos inimigos. Aos que foram traídos, aos que se encontram nesta manhã machucados, o que posso dizer a partir do texto é: procurem Jesus. Ele entende perfeitamente. Ele sabe inteiramente o que significa ser traído. O pastor Philip Ryken escreve: se beijar significa amar. Jesus está beijando Judas há 3 anos de amizade. E este foi o homem que o traiu. Não foi um inimigo, foi um amigo próximo, a quem Jesus amava. Qual é a implicação? Jesus não foi traído apenas para ser levado à cruz, o que já seria grandioso. Ele foi traído, segundo Hebreus 4:15, para dizer aos que foram traídos: eu entendo vocês. Ele entende a dor que você sente por saber do beijo falso. Jesus compreende a sensação de ser trocado por outro, por outra, porque ele foi trocado por algumas moedas. O Salvador sabe como é descobrir que um amigo se revelou um traidor, que trabalha nas escuridões para acabar com a sua vida. Ele entende e sabe pelo que você está passando. O que quero, irmãos, com a aplicação? Corra para Cristo Jesus hoje e abra-lhe o coração. Ele entende você. Conte tudo. Conte o que aconteceu, conte o que alcançou o seu coração, como a ira dominou a sua alma, como você não consegue perdoar, como você não consegue olhar, o que você sente. Conte tudo a Jesus. Ele sabe, ele entende. Ele foi traído por Judas. Ele foi traído por você. Ele foi traído por mim. O que podemos dizer aos que foram traídos, aos que se encontram machucados e em trevas nos seus relacionamentos? Sigam o exemplo de Jesus. Abandonem o exemplo dos discípulos. Em outras palavras, cure os que machucaram o seu coração e abram mão de machucar o coração daqueles que machucaram o seu. Normalmente nós reagimos como os discípulos e não como Jesus. Quando sabemos que fomos traídos, nós levantamos a espada e vamos à guerra para machucar a quem nos machucou.
para nos vingar do que fizeram contra o nosso coração. Mas é assim que Jesus tratou o seu inimigo aqui, irmãos? Não. Jesus se curvou e o curou. É assim que Jesus tratou você? É assim que Jesus trata você, meu irmão? Segundo Paulo aos Romanos, éramos inimigos de Deus quando Cristo nos amou. Ele poderia ter deixado o seu inimigo com dor e sem orelha, mas ele se curvou para curar o seu inimigo. Ele poderia ter deixado você sob a densa treva da condenação eterna. Não foi o que ele fez. Ele se curvou, desceu à terra, subiu à cruz, assumiu o seu lugar e o libertou das trevas. É assim que ele quer que você viva também. Faça com os outros o que ele fez com você. É possível, humanamente falando? Claro que não. É agradável, humanamente falando? Claro que não. Mas o Salvador, que fez o impossível para lhe arrancar das trevas do inferno, pode arrancar as trevas da traição do seu coração também. O que podemos dizer aos que foram traídos, aos que estão sob tensas trevas hoje? Confie em Jesus. Todas as trevas estão sob o domínio de Deus. As trevas estão reinando sobre ele. Satanás no reino invisível. Os religiosos no terreno visível do Getsemane. Ele não foge, não corre, não teme. Calmamente ele se entrega. Porque sabe que Deus está no controle. Em breve, meus irmãos, as trevas, as nossas trevas, darão lugar à luz da glória de Deus para sempre. Nunca mais passaremos uma noite em claro ou dias escuros na vida. E esta verdade deve encher o nosso coração de esperança. As trevas passarão. Mas há outra verdade aqui que deve encher o nosso coração de confiança agora. Mesmo as piores trevas, todas elas estão sob o domínio do nosso Deus. Jesus não foi à cruz porque Satanás o levou. Jesus não foi à cruz porque os homens o prenderam. Jesus foi à cruz porque este era o plano eterno de Deus. As trevas do nosso país estão sob o domínio de Deus. As trevas das cidades perigosas da nossa nação estão todas sob o domínio de Deus. As trevas que avassalam o seu coração e invadem a sua alma estão todas sob o domínio de Deus. Descanse então. Atravesse-as com calma, confiando no domínio poderoso do Senhor. Por que as crianças têm medo do escuro? Porque sua imaginação é fértil e é difícil para elas fazer diferença entre fantasia e realidade. Porque nós não podemos ter medo do escuro? Porque o que nos assusta é a conta de luz nestes dias. O que é que assusta você hoje? Quais são as trevas que geram medo e receio no seu coração? O que fazemos quando elas aparecem? Segundo o nosso texto, nós corremos para a presença de Jesus. As atravessamos de joelhos com Jesus em oração, confiando que o Pai está no controle. Precisamos crer
que por trás das densas e escuras nuvens há um sorriso de Deus brilhando na nossa direção. Precisamos acreditar, irmãos, que todas as trevas estão sob o controle soberano do nosso Deus. Um bom exemplo de fé vem da vida e da morte de William Tyndale. Muitos sabem que William Tyndale foi morto por resolver traduzir a Bíblia do grego e hebraico para o inglês. Morto em praça pública, queimado pelo rei da Inglaterra. O que muitos não sabem é que, assim como Jesus, Tyndale foi traído por um amigo próximo. Como Judas, Henry Phillip vendeu seu amigo por uma boa quantia de dinheiro. Como Judas, também usou um sinal para identificar William Tyndale. E como foi que ele respondeu, irmãos, à traição do seu amigo que o levou à morte na praça pública? Em uma carta para as autoridades locais, depois de pedir por sua capa, estava para enfrentar o inverno, e também por sua Bíblia hebraica, ele queria seguir traduzindo o Antigo Testamento. Ele fala sobre a sua reação à traição. Olha o que ele escreve: eu serei apenas paciente, confiarei na boa vontade de Deus e viverei até o fim para honrar a glória de Deus pela graça salvadora de Jesus Cristo. Quando enfrentou as piores trevas da vida, o servo de Deus, este servo de Deus, as atravessou com a calma do Cordeiro de Deus. Sabe qual foi o resultado da fé confiante diante das trevas? O carcereiro e sua filha foram alcançados pelo evangelho pregado por William Tyndale. Eu não sei quais são as trevas que parecem reinar sobre a sua vida. O que eu sei é que Jesus reina sobre todas elas. Descansemos no Senhor e as atravessemos confiando no Deus que está no controle. Lembrando nosso coração sempre que para nos salvar, Jesus enfrentou as trevas do Getsemane, enfrentou as trevas da traição, também enfrentou as trevas da prisão e foi até as trevas da cruz para nos livrar das trevas eternas. Ele viveu temporariamente em trevas. O louvemos e o honremos com o nosso coração e com a nossa vida. Fiquemos de pé, queridos.